Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da manhã banhava a cidade de Summerfield com uma luz dourada, fazendo com que cada gota de chuva brilhasse nos telhados e nos carros de luxo. Nesse bairro nobre, as casas competiam entre si em grandiosidade e sofisticação, mas nenhuma superava a mansão de Cassandra Whitmore. Essa imponente vila, com suas fachadas brancas imaculadas e amplas janelas panorâmicas, dominava o vale como um castelo moderno. Sua piscina infinita, revestida de mármore italiano e rodeada por palmeiras exóticas, refletia o céu azul com uma perfeição quase irreal. Cassandra, vestida com um roupão de seda creme, tomava seu café no terraço com vista para a piscina. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque impecável, e seus penetrantes olhos verdes examinavam cada movimento ao redor de sua propriedade. Ela apreciava o controle, a perfeição e, acima de tudo, o respeito ao seu espaço. Nada nem ninguém tinha permissão para perturbar seu reino particular. Então ela ouviu. Um homem caminhava em direção à sua piscina, confiante e relaxado, como se tivesse o direito de entrar. Seu coração gelou. Seus traços eram bonitos, sua postura digna, mas Cassandra não podia tolerar o que considerava uma intrusão. Com licença, o que você está fazendo na minha piscina? Ela gritou com uma voz gélida. O homem, surpreso, ergueu as mãos com um sorriso educado, porém constrangido. Seu nome era Marcus Johnson. Ele vestia bermudas simples e uma camiseta branca com o cabelo bem penteado. Seu olhar expressava confusão e uma calma inquietante, quase intimidante. Marcus explicou que tinha ido à casa errada, pensando que era a casa que alugara para uma curta estadia. Mas Cassandra, incomodada com a intromissão e a aparente falta de respeito, não quis ouvir. Para ela, aquele homem acabará de ultrapassar um limite sagrado e ela precisava restabelecer a ordem imediatamente. Ela bateu palmas para chamar a atenção de seus criados e gritou: "Atirem-no daqui, agora!" Naquele exato momento, nem ela nem Marcos sabiam que aquele incidente aparentemente trivial desencadearia uma série de eventos incríveis, revelações inesperadas, confrontos humilhantes e uma reviravolta que mudaria a vida de Cassandra para sempre. A piscina, que até então irradiava serenidade, tornou-se palco de um duelo silencioso entre orgulho e dignidade, riqueza e humanidade, arrogância e sabedoria. E no centro, Marcus, calmo, porém determinado, parecia desafiar o mundo inteiro com um único olhar. Cassandra Whitmore estava parada na beira da piscina, o corpo rígido, os punhos cerrados. Ela encarava Marcus Johnson, que flutuava calmamente de costas, os olhos semicerrados, quase alheio à sua presença. Cada fibra do seu ser gritava: "Esse homem tem que ir embora." "Senhor, eu pedi que o senhor saísse da minha piscina", exclamou ela com a voz trêmula de indignação. Marcos sentou-se lentamente, como se estivesse ponderando cada palavra. Seu sorriso era educado, mas seus olhos brilhavam com uma curiosidade serena. Eu sinto muito, senhora. Pensei que fosse a casa que alugo para o fim de semana. Não foi minha intenção." "Sem desculpas", interrompeu Cassandra. "Você não tem o direito de estar aqui. Saia imediatamente." Ela deu um passo em direção a ele, o calcanhar tilintando nos azulejos brancos. Seus criados, alertados por sua voz, apareceram na sombra das palmeiras, prontos para intervir. Mas Marcos não se moveu. Desceu lentamente da piscina, a água escorrendo pelos ombros, e encarou Cassandra. Não havia medo em seus olhos, apenas uma dignidade silenciosa que a incomodou. Pela primeira vez em muito tempo, Cassandra sentiu uma leve hesitação. "Sabe", disse Marcos calmamente, "há momentos em que o que percebemos como nosso espaço não é realmente o que define nosso valor. Talvez o que você considera uma intrusão seja simplesmente um mal-entendido." Cassandra piscou, irritada com a audácia dele. "Um mal-entendido? Você entra na piscina de alguém e chama isso de mal-entendido?" Marcos deu de ombros levemente. "Se você me deixar terminar", disse ele com uma voz que tinha a força tranquila de um professor acostumado a ser ouvido. Antes que ela pudesse responder, seu telefone vibrou. "Uma mensagem anônima acabará de chegar. Você não sabe com quem está lidando. Tenha cuidado." Cassandra sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Pela primeira vez, ela percebeu que aquele incidente aparentemente simples talvez não fosse tão simples assim. Então, inesperadamente, Marcos fez um gesto surpreendente. Ele estendeu a mão educadamente em direção a ela, como se oferecesse a paz. "Não quero conflito, senhora Whitmore. Mas não posso ir embora até que a senhora me ouça." Cassandra sentiu o coração acelerar. Havia algo naquele homem, algo que a desafiava e intrigava ao mesmo tempo. Ela não conseguia ignorar, nem obrigá-lo a ir embora.
E naquele exato momento a tensão no ar se transformou em algo mais complexo. Um choque inesperado que perturbaria o resto do seu dia e, em breve, toda a sua vida. Cassandra Whitmore encarou Marcus com o coração disparado. Ela sempre acreditara que dinheiro e poder resolviam todos os problemas, mas aquele homem possuía algo que nem sua riqueza nem sua autoridade conseguiam controlar. Uma serenidade desarmante. Antes que ela pudesse responder, Marcus deu um passo à frente e falou com voz calma, porém firme. Senhora Whitmore, eu entendo sua raiva. Mas antes de me dispensar, permita-me mostrar-lhe algo. Cassandra ergueu uma sobrancelha, desconfiada. Mostrar alguma coisa? Na minha piscina? Marcus então pegou o celular e digitou algumas teclas. Um vídeo apareceu na tela mostrando a mansão de Cassandra por fora. Mas o que chamou sua atenção não foi a casa, foi ela mesma, conversando com um homem misterioso em seu jardim. Uma cena que mostrava claramente que ela havia ordenado que seus empregados interviessem. O que é? Gaguejou Cassandra, confusa. Mas isso não é tudo, disse Marcus. Ele apertou outro botão e outra mensagem apareceu. Cassandra, você está sendo observada. Suas ações aqui terão consequências. O choque a fez recuar. Ela jamais imaginaria que sua vida de controle e poder pudesse ser observada por outra pessoa e, sobretudo, que esse estranho tivesse acesso a tudo. Marcus saiu então da piscina, encharcado mas impecavelmente digno. Estendeu a mão novamente, mas desta vez ela não representava apenas a paz, representava uma oferta de verdade. Senhora Whitmore, não tenho nada contra a senhora pessoalmente. Mas às vezes aqueles que pensam que controlam tudo descobrem que não controlam nem mesmo aquilo em que acreditam. Estou aqui para protegê-la de si mesma. Cassandra sentiu o pânico crescer. O poder e o controle de que tanto se orgulhava pareciam desmoronar diante de seus olhos. Ela queria afastar Marcus, expulsá-lo, mas uma voz interior, uma que sempre ignorara, sussurrou-lhe que aquele homem estava dizendo a verdade. E de repente, um estrondo alto ecoou pela casa. Os criados correram para dentro, gritando. Um incêndio havia começado na cozinha. As chamas se alastravam rapidamente e o sistema de alarme de incêndio parecia estranhamente inativo. Cassandra percebeu que poderia ter perdido tudo em questão de minutos. Sem perder tempo, Marcus pegou um extintor de incêndio e correu para resolver a situação, acalmando os criados em pânico e extinguindo o fogo nascente com impressionante eficiência. Cassandra ficou ali parada, sem palavras, observando o homem que ela havia insultado minutos antes salvar sua casa, e talvez sua vida. Pela primeira vez ela entendeu que riqueza e poder nem sempre bastavam. E que às vezes, aqueles que são considerados fracos ou perdidos podem ser os verdadeiros heróis. Após o incêndio, a casa de Cassandra Whitmore ainda cheirava a fumaça, e o mármore da piscina refletia o caos que acabará de se desenrolar. Ela ficou ali parada, em silêncio, observando Marcus Johnson. Ele havia agido com uma precisão e calma quase sobrenaturais. Você salvou minha casa, murmurou Cassandra com a voz trêmula. E eu poderia dizer o mesmo de você, respondeu Marcus, olhando para as chamas extintas e os criados ainda abalados. Cassandra estava confusa. Algumas horas antes, ela quisera expulsar aquele homem de sua piscina, e agora o considerava quase um aliado. Mas uma dúvida persistia. Por que aquele estranho sabia sobre a segurança de sua casa e por que conseguirá intervir com tanta eficácia? Marcus deu um leve sorriso, como se pudesse adivinhar os pensamentos dela. Há coisas que você não sabe sobre este bairro, senhora Whitmore. Pessoas observando, segredos que podem destruir tudo. Seu incidente na piscina foi apenas o gatilho. Antes que Cassandra pudesse reagir, seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem anônima. O perigo não acabou. Tenha cuidado. O coração de Cassandra estava acelerado. Ela percebeu que tudo o que pensava saber sobre controle e poder era uma ilusão. Marcus não estava ali por acaso. Ele sabia algo que ela desconhecia. Por que você está me ajudando? Perguntou ela com a voz suave, mas firme. Porque às vezes, senhora Whitmore, as pessoas mais orgulhosas e poderosas precisam de alguém que lhes lembre que são humanas, respondeu Marcus. Naquele instante, uma rajada de vento derrubou uma cadeira perto da piscina. Cassandra olhou para Marcus e inesperadamente estendeu-lhe a mão. Talvez eu tenha julgado precipitadamente. Marcus pegou a mão dela, não num gesto de conquista, mas como símbolo de aliança. Naquele exato momento, Cassandra compreendeu que riqueza e status social não valiam nada sem confiança e integridade. E enquanto o sol se punha sobre Summerfield, iluminando a piscina com reflexos dourados, uma sensação estranha surgiu dentro dela, pela primeira vez em anos. Ela sentiu que podia aprender, mudar e talvez até confiar.
Mas ela ainda não sabia que o verdadeiro calvário estava por vir, pois nas sombras alguém ainda observava, pronto para explorar a menor fraqueza. E aquele homem que ela acabará de julgar como um mero intruso estava muito mais ligado ao seu destino do que ela imaginara. Na manhã seguinte, a casa de Cassandra Whitmore parecia calma, quase pacífica, mas uma tensão invisível ainda pairava no ar. Marcus Johnson estava sentado à beira da piscina, secando suas roupas, enquanto Cassandra o observava do terraço, com um olhar cheio de curiosidade e incompreensão. Então, quem é você de verdade? Perguntou ela com a voz hesitante. Por que você sabia o que fazer para apagar o fogo? Por que você está aqui? Marcus sorriu, um sorriso gentil, mas misterioso. Não sou apenas um vizinho ou um professor, senhora Whitmore. Trabalho na segurança de pessoas influentes nesta região, e acontece que a senhora tinha inimigos muito mais próximos de casa do que imaginava. Cassandra sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seus inimigos? Em seu mundo de luxo e controle, ela jamais imaginara que alguém pudesse querer lhe fazer mal a esse ponto. Marcus se levantou e lhe entregou um envelope. Está tudo aqui. Nomes, planos, provas. Você tinha razão em temer qualquer um que se aproximasse do seu domínio, exceto eu. Cassandra pegou o envelope com as mãos trêmulas. Ao abri-lo, descobriu que vários associados de longa data estavam conspirando contra ela, prontos para tomar o controle de sua fortuna e propriedades. Mas Marcus não apenas desvendou o plano, como neutralizou antes que fosse tarde demais. Todo esse tempo, você estava lá para me proteger? Ela murmurou incrédula. Sim, respondeu Marcus. E você acabou de entender algo importante. A verdadeira força não vem do dinheiro ou do poder, mas da confiança, da coragem e daqueles que estão dispostos a agir por você, mesmo quando você ainda não os conhece. Cassandra sentiu os olhos marejarem. Ela passará a vida julgando os outros precipitadamente, acreditando que tudo se resolveria com riqueza e autoridade. E agora aquele homem que ela quase expulsara de sua piscina acabará de salvar sua vida, sua fortuna e sua honra. Pela primeira vez, ela sorriu sem arrogância. Marcus, obrigado. De verdade. Marcus inclinou ligeiramente a cabeça com um leve sorriso nos lábios. Às vezes, senhora Whitmore, tudo o que é preciso é não julgar precipitadamente e deixar o inesperado entrar em sua vida. Com o nascer do sol, banhando a piscina com uma luz brilhante, Cassandra percebeu que sua vida havia mudado para sempre. O que começara como um simples mal-entendido na piscina se transformará em uma lição de vida, revelando o verdadeiro valor das pessoas ao seu redor. E em seu coração, pela primeira vez em muito tempo, Cassandra sentiu uma gratidão pura, misturada a um respeito silencioso pelo homem que ela quase rejeitara. Um homem que transformará seu mundo num instante.